A graça e a paz do Senhor Jesus. Querido, nós hoje estamos iniciando mais um trimestre. E é o último trimestre do ano de 2019. E nesse trimestre final, nós vamos estudar sobre os dois livros do profeta Samuel. Vai ser um trimestre muito abençoado. E fica aí conosco até o final. É o nosso início. E se você ainda não deu o seu like aí, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E com certeza você vai nos ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fica conosco aí até o final. E que a sua presença é muito importante para nós. Bem, nós temos aí 13 lições que nós vamos estudar sobre o primeiro livro e segundo livro de Samuel. E Samuel foi um profeta muito importante na mudança que Deus realizou em Israel. Então hoje nós vamos estudar a primeira lição de 6 de outubro de 2019. Essa primeira lição aqui, né, tá o título aqui, é Conhecendo os dois livros do Samuel. O texto áureo diz: disse ela, ache a tua graça em teus olhos, assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui nós estamos lendo um versículo de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que fala sobre Ana. E a nossa verdade prática, nos livros de Samuel, aprendemos a servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas, né? E nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que fala de 1 Samuel, o capítulo é 1, e o versículo vai de 1 a 8. E nós também temos aqui o nosso objetivo geral dessa primeira lição, que é expor a introdução aos livros de Samuel. E damos objetivos específicos, que o primeiro objetivo específico aqui é o contexto histórico, apresentar ele, né, do 1 e 2 Samuel, pontuar a autoria e a data do 1 e 2 Samuel, explicar a teologia dos livros e apontar Samuel como divisor de águas de Israel. Então, nós sabemos que está próximo, né? Mais um encerramento do ano, mais um trimestre que se inicia, né, até o final do ano, e nós vamos agora procurar fazer o melhor possível, né? Se até agora nós fizemos a coisa bem feita, vamos procurar nesse final de ano fazer melhor ainda, né? Então, fica aí conosco, com certeza vai ser uma aula muito boa, essa introdução aqui a respeito do livro de Samuel. Bem, a introdução aqui nesse trimestre, né, nós vamos estudar os livros históricos, né, porque o 1 Samuel e 2 Samuel, eles trazem a história do povo israelita, são livros históricos, né? E Deus, nós aprendemos aqui nesse livro, e nós vamos ver isso, que veremos que eles mostram como Deus escolhiam, né? Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. Então nós vamos ver aqui a forma como Deus operava, como Deus se manifestava, né? A sua misericórdia, a sua justiça, a sua correção, porque o povo de Israel, vocês sabem, né, que ele vivia naquele altos e baixo espiritual. Então Deus muitas vezes tinha que corrigir o povo, tinha que, né, fazer justiça, mas Deus sempre, em cima da correção e da justiça, Deus sempre procurava usar de misericórdia para com aquele povo. Então, vai ser uma lição interessante. Bem, o contexto histórico de 1 Samuel e 2, originalmente, esses dois livros agora, eles eram um só, né? Na tradução da Septuaginta, ou seja, quando o Velho Testamento foi traduzido do hebraico para o grego,
Então, esses dois livros foram divididos em esse único livro, né? Repetindo, quando na Septuaginta, quando eles foram, né, traduzir do hebraico para o grego, o livro de Samuel era um só, o livro de Crônica era um só, de Reis também era um só, mas quando eles traduziram para o grego, eles dividiram livros em dois. Então Samuel agora não é um livro só, é dois livros, primeiro e segundo Samuel, certo? Então, esse livro aqui, os livros de primeiro e segundo Samuel, eles formam uma narrativa e trata da história de Israel, entendeu? E a partir da sua entrada em Canaã, que foi 12 séculos antes, até o cativeiro da Babilônia, quando Judá foi levado para a Babilônia, 587 e 586 antes de Cristo. Então eles são apenas registros de fatos, né, e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus. Então, isso aqui, quando a gente lê o livro de Samuel, aqui não é apenas só registro dos fatos que aconteceram no tempo de Samuel, né? Não é só isso. A gente tem que entender que nós estamos lendo a palavra de Deus. É uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então é isso que nós estamos estudando, né? Não é simplesmente contando história do Velho Testamento. Bem, número 2, os personagens principais do livro, nós vamos ver aqui. Há vários personagens importantes nesse livro, ponto-chave, né? Mas o autor aqui, ele vai trazer somente desses vários personagens, ele vai destacar apenas 3, Samuel, Saul e Davi, né? Samuel foi profeta, foi juiz, foi o último juiz, né? E ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele foi profeta e foi juiz ali em Israel. E tem Saul, que foi o primeiro rei. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, também é um homem muito importante nesses dois livros, certo? A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o quê? O cuidado especial de Deus, certo? Dentro desse cuidado especial de Deus pelo povo de Israel, está também a sua disciplina, né? Porque a disciplina faz parte do cuidado de Deus. Por quê? Porque Deus corrige aquele que ama, né? Como os demais livros da Bíblia, sempre vai evidenciar a justiça de Deus, a correção de Deus, mas também a sua misericórdia. A Bíblia diz que a sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus, ele sempre procurou trazer, né, a responsabilidade dos reis, os homens que dominavam, que eram colocados na frente do povo. Deus sempre procurou fazer a obra, né, corrigindo eles, e Deus faz isso com a gente também, né? Mas tudo que Deus faz é com o propósito, certo? E também o terceiro aqui, o propósito de 1º e 2º Samuel, nós vamos ver aqui, o propósito é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. É uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam, é que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, o propósito desse livro é mostrar o reinado de Israel, uma anarquia, né? O que é uma anarquia? É quando os líderes não têm autoridade, os líderes não têm moral mais, não têm exemplo, né? Então, quando as lideranças não têm moral, não têm exemplo para dar, certo? Aí o que acontece? Vira uma anarquia. E é isso que aconteceu com Israel. Samuel assumiu, nós vamos ver mais para frente, Samuel assumiu
a nação num período muito difícil que eles estavam vivendo, né? Então nós vamos aqui agora para a segunda parte. Vamos ver aqui a autoria e data. Número 1, título e autor. Bem, o nome Samuel, ele significa nome de Deus. É o título do livro que leva o seu nome e revela a sua figura como protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo, alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo do livro, as suas obras são anônimas, né? Porque, na verdade, ninguém tem certeza se foi Samuel mesmo que escreveu o livro. Acredita-se que não foi Samuel, né? Mas ninguém tem certeza também. Então, esses livros históricos, eles são considerados anônimos, mas é possível, né? Devido a alguns capítulos aqui, como de 1 a 24, pode dar a entender que foi Samuel que escreveu de 1 a 24, e o restante, né, do Samuel 1 e Samuel 2 pode ter sido escrito por esses dois profetas, Natã e Gade. Pode ter sido eles. Mas não existe, na verdade, assim, uma certeza se foram eles. Os estudiosos, né, imaginam isso, devido a algumas pistas deixadas dentro dos livros, ok? Então, porque eles têm essa ideia também, que foi Samuel, porque é sempre claro que os autores sagrados sempre foram testemunha ocular, entendeu? Dos fatos. Então, pode ter sido ele, mas certeza, ninguém traz essa certeza. Muitos consideram realmente como anônimo. A data do livro também, esses livros eles apresentam, né, a data mais ou menos de 1100 a 970 antes de Cristo, entendeu? Essas datas são apresentadas pelos estudiosos da Bíblia. Então, essa data marca o acontecimento histórico que vem desde o nascimento de Samuel até o término do reinado de Davi, certo? Isso aí vai dar o quê? 130 anos, mais ou menos, que levou os dois livros de Samuel, certo? 130 anos aproximadamente, que vai do nascimento de Samuel até o fim do reinado do rei Davi, ok? Bem, aqui a situação espiritual era degradante, né? Número 3 aqui, a situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Ele nasceu em Ramá, era a cidade dele, né? Mas ele foi criado em Siló, porque em Siló estava o centro de adoração de Israel. Porque ali estava o tabernáculo, em Siló, estava a arca, estava o sumo sacerdote Eli, com seus 2 filhos ímpios. Então Siló era o centro de adoração. Samuel nasceu em Ramá. Quando chegou na idade, a mãe dele levou ele para Siló, onde ele ficou ali até ele exercer a sua função de sacerdote, né? Então, a situação espiritual, Samuel cresceu em Siló, e nesse lugar praticamente, né, se praticavam as coisas mais degradantes. E pasmem, né? O maior exemplo vinha dos filhos de Eli. Eram eles que levavam prostituta para lá, eles que praticavam todo tipo de corrupção que a gente possa imaginar ali. Então, quer dizer, o povo seguiu o exemplo, né? Então, conforme diz o autor aqui, eles praticavam os pecados mais degradantes. Eram os filhos de Eli, né? O que existia? Idolatria, imoralidade. Esses eram os pecados dominantes da época, entendeu? E em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas Eli não tinha autoridade nenhuma sobre os filhos, entendeu? Ele, segundo o próprio Deus falou para ele honrava mais os filhos do que a Deus, entendeu? Ele não tinha coragem de punir os filhos, ele não tinha coragem de corrigir os filhos. Fala, meus filhos não faz isso, mas não tomava uma atitude de retirar eles da posição deles. Ele não teve essa coragem.
Então Deus não se agradou disso, falou que ia matar eles e matou, né? Pela mão dos inimigos, porque isso aí prejudicou toda a nação. Um exemplo desse, né? Mau exemplo, né? Então esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Por quê? Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Então eles não tinham compromisso com Deus, entendeu? Eles viviam uma religião do modo deles, né? Bem, vamos para a terceira parte aqui. A teologia nos livros de Samuel. Bem, profecias cumpridas. Estamos vendo agora a teologia. Eruditos concordam que há ensinos robustos da estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudança que ocorreram na estrutura social da nação estão bem claros, né? Em 1º Samuel. Então, Samuel, ele assumiu ali aquela nação como um juiz, né? Mas depois toda a estrutura mudou. Por quê? Porque passou a ser uma monarquia. Porque Deus é quem era o rei de Israel. Mas Israel queria um rei igual às outras nações. Então foram em cima de Samuel, e Samuel apresentou o caso a Deus, e Deus falou: olha, fica tranquilo, que eles não rejeitaram, não foi você não, foi a mim, né? Nós vamos ver aqui mais para frente. Então a mudança na estrutura social de Israel foi profunda, né? Com a chegada de Samuel. Samuel pegou uma nação caída mesmo, desmoralizada, né? Mas Deus levantou Samuel, foi para isso mesmo, para fazer essa obra que ele fez. Bem, em busca de um rei. Então, como nós já falamos, Samuel era um líder que era muito preocupado com o crescimento espiritual da nação. Ele queria o bem da nação, né? E ele, por isso, ele está presente no momento desse. Ele poderia pensar o seguinte: bem, já que eu fui abandonado, já que o pessoal já está achando que eu estou velho demais e que meus filhos já não estão andando como deveria, sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar esse povo para lá e vou embora. Não, ele não fez isso. Ele não virou as costas para o povo. Tanto é que ele falou mais para frente: longe de mim deixar de orar por vós, que eu venha pecar deixando de orar por vós. Então ele achou até um pecado deixar de orar por aquele povo que tinha rejeitado ele. Porque a tendência humana é essa: a gente ora por uma pessoa que nos agrada, que precisa e tal, mas se alguém rejeitar a gente, eu não quero mais você como um líder, aí isso aí é complicado, né? Mas Samuel mostrou caráter, aí mostrou ser um homem de Deus, né? Ele só mostrou que transparência. Ele falou: ó, tudo bem, vocês querem um rei, vocês vão ter, né? Porque na verdade vocês se esqueceram tudo que Deus fez por vocês. Ele explicou bem a nação: vocês esqueceram tudo que Deus fez com vocês, a misericórdia que ele teve, a mudança que ele operou, vocês se esqueceram disso, agora querem um rei, estão rejeitando a mim e a Deus. Aí ele coloca bem claro o seguinte: olha, lembra, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca fiz barganha com ninguém. Ele mostrou que uma tremenda de uma transparência. Ele tinha a cabeça erguida diante do povo de Israel e diante de Deus, de que ele nunca defraudou ninguém, nunca enganou ninguém. Samuel sempre trabalhou com honestidade. Foi isso que agradou muito a Deus, né? E ele jogou isso na cara dos israelitas: ó, vocês têm alguma coisa para me acusar? Eles: não. Que maravilha, isso é muita bênção, né? Quando um líder, mesmo sendo rejeitado, ele sai e faz essa pergunta: alguém tem alguma coisa que me acusar? Ninguém tinha. Ainda pediram a ele para orar: ora pela gente, nós erramos, né? Isso é que é importante. Então Samuel declara aqui a sua sinceridade, a sua transparência, a retidão no exercício da sua função sacerdotal, de juiz e de profeta, homem de Deus, né? Bem,
os alicerces da dinastia davídica. Bem, no capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ele surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que Saul já era, né? Deus não ia prosperar mais os descendentes de Saul, mas os descendentes de Davi ia permanecer, né? E Jesus veio da casa de Davi. Olha a promessa de Deus se cumprindo, né? Isso aí é profético e é tremendo. Então, ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a se tornarem escravos, né? Foram deportados, assassinados, como aconteceu com Joaquim, Zedequias. Então, Deus faz uma aliança com as pessoas, mas se a pessoa quebra a aliança, está quebrado, não tem jeito, entendeu? Assim, a quebra de aliança no período monárquico trouxe graves consequências, entendeu? E qual foi o final de tudo? Foi deportado para Babilônia. Destruir o templo, destruir o muro, destruir a cidade completamente. E vocês sabem a vergonha que Israel passou, né? A humilhação que eles passaram, porque eles tinham orgulho do templo, eles tinham orgulho de Jerusalém, mas depois que Nabucodonosor destruiu tudo, eles se sentiram humilhados, certo? Porque a questão não é ter as coisas de Deus como a gente idolatra alguma coisa. Não adianta idolatrar o templo, tem que obedecer a Deus, entendeu? Não adianta eu idolatrar a minha denominação, idolatrar a minha religião. Eu tenho que obedecer a Deus, porque nós não servimos a uma religião, nós servimos a Jesus, que é uma pessoa que morreu pelos nossos pecados, né? Então, nós vamos agora aqui para a última parte de Samuel. Samuel, o divisor da água, o divisor de água. Como surgiu Samuel? Isso aqui é muito importante. Bem, parte 4, um momento de crise espiritual. Israel estava numa crise tremenda, né? Samuel, ele aparece no cenário bíblico do Velho Testamento no momento de uma grande crise espiritual, e o trabalho desses servos do Senhor não seria muito fácil. Vocês lembram como que Eli estava vivendo, né? Vivendo completamente dominado pelos seus filhos, ele não tinha mais autoridade, não tinha poder, não tinha mais nada. Ele estava subjugado, era um homem de Deus, mas não tinha mais autoridade nenhuma, né? E conforme nós já vimos, ele honrava mais os filhos do que a Deus. Ele não tinha coragem de chamar a atenção, dava uma repreensão muito branda, muito light, e ele tinha que tirar eles dali, acabar com aquela bagunça, mas ele não teve autoridade para isso. E quando o líder não tem uma autoridade para tomar uma decisão forte, aí entra a anarquia, e é tudo que o diabo quer, anarquia na casa de Deus, né? Então, o Samuel, ele desempenhou um papel fundamental, certo? Na transição do período de juízes para o período monárquico. Ele foi fundamental. Deus levantou ele para isso, entendeu? Isso aí é que é muito importante a gente entender por que Deus levantou Samuel. Foi para isso, para fazer essa transição. Muitas coisas acontecem, a gente não entende no início, né? Mas depois a gente passa a entender, certo? Foi muito importante. Então ele orientou o povo a promover aquela unidade nacional, né? E espiritual. Profeta, juiz e sacerdote, foi o homem que Deus escolheu para falar, julgar, representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Samuel foi um homem tremendamente usado por Deus. Sereno, calmo, tranquilo e sereno. Ele teve pulso e autoridade. Bem, o líder Samuel, agora para a parte final. Samuel, ele fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel estabelecer os alicerces, né, do ofício profético. Ou seja, Samuel, ele deixou um legado profético.
da qual os seus discípulos seguiram o exemplo. A escola de profeta, a casa de profeta permaneceu, mas isso foi criado por Samuel. Esse é o legado que ele deixou, entendeu? Que foi muito importante para a vida religiosa de Israel, entendeu? Posteriormente, né, os profetas mais novos herdaram esse modelo espiritual deixado por Samuel. Isso é que é importante, né? Ele criou e deixou um legado para que as pessoas pudessem seguir e manter o mesmo padrão que ele mantinha. Isso é que é importante, né? Com Samuel, o que nós aprendemos? Aprendemos que a chave para alcançar a estabilidade de prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor, certo? Conclusão: os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia, certo? Dinástica. Há muitas histórias apresentadas nesses livros e revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas no mesmo tempo revela quanto Deus trabalha pelo seu povo. O que aprendemos aqui? Ninguém é perfeito, né? Então nós aprendemos com os erros e com os acertos, certo? Os exemplos estão aqui. Bem, fazendo um pequeno resumo agora, certo? Algumas perguntinhas importantes. Quando aconteceu a divisão entre os livros de 1º e 2º Samuel? Bem, a divisão desses dois livros aconteceu quando da tradução do hebraico para o grego, conhecida por Septuaginta, entendeu? Então era um livro só. Quando foi traduzir para o grego, 300 anos antes de Cristo, aí o que acontece? Eles dividem os livros. Não só Samuel, mas também Crônica e 1º Reis. Agora, quais são os principais personagens do livro? Samuel, rei Saul e o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Qual o propósito de 1º e 2º Samuel? É relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado da anarquia para a monarquia teocrática. Ok? Quem é o autor de 1º e 2º Samuel? Bem, segundo os estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, né? Assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 a 24 de 1º Samuel, o filho de Ana pode ser apontado, filho de Ana, Samuel, né, como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Pode ser que sim, pode ser que não, né? O que há em 2 Samuel 7, ordenado pelo Senhor? No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. O reinado será para sempre. Jesus veio segundo a carne de Davi. Então, querido, que Deus abençoe. Essa primeira lição é uma introdução, né? A coisa vai esquentar daqui para frente, ok? E em breve nós vamos estar aí com a nova lição, a segunda lição, ok? Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like aí, dá o toquinho no sininho para você receber novos vídeos. E nós não temos só os vídeos da Escola Dominical, temos outros assuntos também, tá bom? Então que Deus te abençoe e tenha uma boa aula.